paz do Senhor, meus amados amigos e irmãos em Cristo Jesus, que alegria estarmos novamente aqui para mais uma EBD Online da Alfa e Ômega. E hoje, com muita alegria, estamos iniciando um novo período de pesquisas bíblicas. No quarto trimestre de 2021, o último desse ano, teremos o privilégio de estudar sobre a vida do apóstolo Paulo, sim, o servo do Senhor, chamado para evangelizar os gentios. Nós que vamos ver esse homem, uma das maiores referências escriturísticas da Bíblia. Temos aí cerca de 13 cartas escritas por Paulo, fundamentou as doutrinas cristãs, nos ensinando a como viver de acordo com os ensinamentos de Jesus. Sim, nós vamos estudar a vida do apóstolo Paulo. E hoje, nós que temos como comentarista o pastor Elianai Cabral, nós vamos estar agora estudando nessa primeira aula o mundo do apóstolo Paulo. É apenas uma lição introdutória, nós vamos fazer apenas um apanhado geral, falando um pouco da realidade do original, do idioma falado, de onde veio Paulo, tudo para fundamentar. Um pouco vai ser melhor explicado ao longo das 13 aulas que nós iremos falar sobre Paulo. É claro que não dá para resumir, não dá para finalizar o assunto em 13 aulas, mas é uma panorâmica geral para que os irmãos possam ter aí um contato com a realidade da vida, da biografia deste homem que foi de fato um dos maiores exemplos no cristianismo. O texto áureo diz que: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E de fato Paulo assim fez, porque pregou aos judeus, sempre chegavam nas sinagogas para pregar a palavra do Senhor, e ali ele se voltava então para os gentios, e veio a estar, como nós veremos mais à frente, diante de reis. Não como muitos pensam, não como a teologia neopentecostal diz, que você vai ser grande e estar entre os grandes. Não, Paulo estava preso, como nós sempre falamos, mas falou para o rei: quisera tu foste como eu, um servo de Deus, mas sem essas cadeias, Sim, Paulo pregou para reis, Paulo pregou entre os grandes, mas ele não fazia acepção de pessoas. A verdade prática nos diz que, segundo a sua soberana vontade, Deus usa das circunstâncias para fazer uma grande obra. Sim, e o Senhor, ele criou os contextos, criou todos os contextos necessários, e nós vamos ver um pouco mais sobre isso, para que o Evangelho pudesse ser ampliado por todas as terras naquele tempo antigo, através do Império Romano, através do idioma grego. O texto da leitura bíblica em classe, como nós sempre temos falado, tem aí por perto com você um exemplar da Bíblia Sagrada para poder acompanhar, se você está no trabalho, vai aparecer na sua tela. Nós também iremos ler para ficar mais fácil para ti. Está em Atos 26, do versículo de 1 a 7, diz bem assim: depois Agripa disse a Paulo: permita-se que te defenda-se. Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu: tenho por venturoso, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas que sou acusado pelos judeus. Sim, momente sabendo que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus, pelo que te rogo que me ouças com paciência. A minha vida, pois, desde a mocidade, qual haja sido desde o princípio em Jerusalém, entre os da minha nação, todos os judeus a sabem, sabendo de mim desde o princípio, se quiserem testificar, que conforme a mais severa seita da nossa religião, eu vivi fariseu, e agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado, a qual as nossas 12 tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente, noite e dia. Por esta esperança, ó rei Agripa, é que eu sou acusado pelos judeus. Paulo está aqui falando que sim, ele era um judeu, e ele foi criado em Jerusalém, Paulo, na verdade, ele era da cidade de Tarso. Vai aparecer aí no mapa, um pouco mais acima, no círculozinho vermelho, apenas um mapa ilustrativo. Ele era
um cidadão de Tarso. Quem era Tarso? Tarso era uma cidade livre dentro do Império Romano. Diferente de Filipos, ela não era uma colônia romana, ela era uma cidade que tinha o status de cidade livre. Todo aquele que nascesse em Tarso já nasceria como um cidadão romano. Isso trazia muitos privilégios para os cidadãos e muitos privilégios até mesmo para a própria cidade, né? Naquela época, o centurião chegou a falar que ele comprou ali a sua cidadania romana, mas Paulo não, ele era cidadão romano de nascença. Da onde? Da região da diáspora. E para a gente entender esse contexto, nós vamos ver que existia um grupo de judeus que foram levados cativos à Babilônia, e o trimestre passado terminou falando, se cumprindo a promessa, ali onde nós vimos em Jeremias, né, em Crônicas, que o povo seria levado para o cativeiro babilônico, mas o povo não permaneceu lá. Deus, ao mesmo Jeremias, falou que traria o povo de volta e trouxe, né? Mas muitas dessas pessoas ficaram espalhadas por muitos povos, muitas terras, né? E criou-se a cultura das sinagogas, onde as pessoas iam aos sábados às casas específicas para ler a Torá, para ler os profetas e assim também aprender mais de Deus. Deus foi quebrantando o coração do povo, preparando o coração do povo para a vinda de Jesus e para o que ele iria realizar, que seria a obra de salvação e o nascimento da igreja e o desenvolvimento da obra evangelística e missionária em todo o mundo. E assim também nós vemos que em todas as partes haviam judeus espalhados, né, depois do cativeiro assírio, depois do cativeiro babilônico, e ali nós temos judeus da diáspora também na cidade de Tarso, que ficava na região da Cilícia, ali na Ásia Menor, né, na época de Paulo. Essa cidade ela era anexada ao que poderíamos entender hoje como a Síria, né, o antigo Império Sírio também. Então nós vemos que o Senhor concedia a Paulo uma oportunidade de nascer numa cidade onde ele nasceria já um cidadão romano, onde ele teria contato por essa cidade ser uma cidade do Império Romano a toda a cultura romana. Alguns acreditam que na cidade de Tarso, que sofreu também, como todo mundo antigo, uma grande influência helenística, e aí nós voltamos no período interbíblico, né, onde depois do cativeiro babilônico, vocês conhecem, vem a Medo-Pérsia, depois vem a influência do Império Grego, e ali o Alexandre o Grande, ele domina várias partes do mundo antigo e institui o idioma grego como sendo o idioma oficial de todo o Império para transações comerciais, até para se locomover. Então todos teriam que falar o grego, e o grego que era falado era o grego koiné, e a cultura, a filosofia grega, ela se espalha por todo o Império, né? Então ali também na cidade de Tarso tinha grandes núcleos de estudo, né? Grandes faculdades, se poderíamos dizer assim, de filosofia grega. Então Paulo conhece todo o pensamento gnóstico, o pensamento dos epicureus, o pensamento dos estoicos, bem como o pensamento dos latinos, né? Como era o pensamento de Sêneca, que mais tarde vai ser o tutor de Nero, né? Então nós vamos ver que Paulo, ele cresce nesse ambiente de conhecer a cultura romana e também de conhecer a cultura grega, a filosofia grega, o mundo helenístico, né, que havia, como se diz, impregnado a cultura de todo o império, que agora era o Império Romano também. O Império Romano abraça de uma forma extraordinária toda essa linha de pensamento dos gregos. Então nós vamos ver que, além disso, apesar de nascer, alguns acreditam que Paulo estudava também costumes judaicos, costumes de hebreu, estudava a Torá, estudava os profetas, em uma escola, como era de costume haver, escolas anexas às sinagogas, e com 12 anos ele iria ser ensinado por um mestre, por um grande ensinador, e tendo o pai dele também algumas transações a se fazer, sendo ele alguém, segundo alguns historiadores, importante dentre os fariseus. Ele se muda então para Jerusalém, e ali ele vai se criar,
né? Ali vai desenvolver a sua juventude e vai aprender aos pés de Gamaliel, abraçando assim também toda a cultura hebraica, toda a cultura do povo judeu e se tornando um grande homem dentro do zelo da religião judaica, né? E como ele mesmo disse aí, ele se fez e viveu fariseu. Então nós vamos ver que Deus permite, né, que Paulo venha a ser levantado no meio desse ambiente transcultural, no meio desse ambiente que envolvia várias culturas, um ambiente que fazia com que aquele homem já crescesse pensando, conhecendo a sua matriz, conhecendo os seus costumes, mas também entendendo que o mundo ele girava não somente dentro dos seus costumes, mas tinha outras influências que movimentavam peças, digamos assim, se poderemos dizer assim, importantes dentro das transações sociais e dos costumes, das religiões e das culturas. E tudo isso contribui para o avanço do Evangelho ali na frente, aonde Paulo vai estar desenvolvendo um grande trabalho na grande comissão que Deus colocou para a igreja do Senhor, né? Então quem era esse Paulo? Desde o capítulo de número 1, nós vamos ver que ele é chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, né? Paulo, antes de tudo, ele era servo de Jesus Cristo. A palavra servos é doulos, você sabe, e é escravo, como se fosse um escravo doméstico, e o escravo é aquele que obedece o seu senhor, vai aonde o seu senhor manda, faz o que o seu senhor fala, manda, fala o que o seu senhor fala para ele falar, come a hora que o seu Senhor quer, mas o nosso Senhor, ele é maravilhoso, bondoso, nos concede muito mais que merecemos. Então, Paulo entendia o que é ser um servo, mas também entendia que ele foi chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Esse mesmo Paulo, ainda em 1 Coríntios 1, está escrito, versículo 1, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Então ele não se chamou, ele não se consagrou apóstolo, ele não se consagrou pastor, ele não se consagrou evangelista, presbítero, diácono, ele não se levantou, ele não atendeu uma demanda do próprio Império Romano, que é o status, né, que reinava em todo o tempo e ainda tenta reinar no sistema religioso de hoje. Ele não se propagou, ele não quis usurpar a glória de Deus, como também Cristo não quis, né? Ele foi chamado pelo próprio Deus, né? E também ali o irmão Sóstenes que estava com ele. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. A quem? Aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Ele escrevendo aos Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 1, nós vamos ver que Paulo, esse grande homem de Deus, ele foi alguém que, tendo ali no meio daquele costume todo criado, né, naquela cidade, ele, por ser um cidadão da diáspora, ele tinha recebido dois nomes, né, um nome judeu, e ele tinha Saulo, que era desejado, e também Paulo, um nome romano ou um nome latino, e Paulo significa pequeno. Não é que trocou o nome dele em certo momento, ele tinha esses dois nomes, não é que trocou o nome de Paulo, esse era o nome, tanto Saulo, o nome judeu, o nome hebreu, quanto Paulo, o nome grego que foi dado a ele, certo? Então, na época de Paulo, quem governava era o imperador Tibério, e a estrutura geográfica, como nós falamos, até citando o texto de Paulo escrevendo aos Gálatas 4:4, que na plenitude dos tempos, o contexto era muito amplo, o idioma falado era um só, o grego, como eu já expliquei. Assim, Roma abraça essa questão do idioma grego. Por quê? Porque o latim ele era forte só em Roma. O hebraico, o aramaico era forte só dentro da cultura judaica, mas eram cerca de 120 nações o Império Romano. Então, nós temos aqui o grego que abraçava todo mundo. Então, eles permitem que o idioma oficial fosse o grego. Então, todo mundo falava o grego na época de Cristo, na época de Paulo, na época da igreja primitiva. Inclusive, a própria Bíblia que eles usavam era uma tradução dos 70, né, da Septuaginta, são 72 eruditos que fizeram a tradução do hebraico para o grego do Velho Testamento,
a pedido de Alexandre o Grande, como nós falamos. Então nós vamos ver que existe uma cultura unificada, um idioma unificado, e o idioma era o grego koiné, da região da Ática, lá de Atenas, um grego simples, não era o grego clássico dos filósofos, de Aristóteles, de Sócrates, de Platão, não, era um grego simples, né? E nós temos também o contexto do Império Romano, que à medida que ele ia avançando, ele ia construindo as estradas para que fosse avançando, e assim ia construindo e avançando, e isso ia fortalecendo o seu exército, que chegava com uma certa estrutura, e à medida que chegava e conquistava, deixava essa estrutura e criava ainda mais estrutura. Tem um certo documentário que chega a mostrar Roma se desenvolvendo através da perspectiva arquitetônica e de sua engenharia, que era extraordinária. Então nós temos, conforme o nosso comentarista coloca, cerca de 300 mil quilômetros. Isso é muito chão. Sim, 90 mil quilômetros em perfeito estado. As estradas, o que facilitava a ida e a vinda, e assim também a comunicação e também a difusão do Evangelho. Então Deus, ele estava na plenitude dos tempos, o momento oportuno para a vinda de Jesus, o momento oportuno para o levantamento da igreja, o momento oportuno para que Paulo, um homem que foi criado num ambiente transcultural, pudesse compartilhar dessa boa nova de salvação em Cristo Jesus, né? Então assim nós vemos que Paulo, pelo Espírito Santo, ele iria visualizar essas oportunidades todas que lhe apareceram para poder fazer conforme o transporte, conforme o idioma, sendo ele também um conhecedor do hebraico, do aramaico, um conhecedor do grego. Segundo alguns historiadores, ele falava cerca de 13 idiomas, escrevia cerca de 7 idiomas, alguém que se munia de todas as possibilidades e ferramentas, era alguém que, conforme escreveu a Timóteo, ele pedia os livros e também os pergaminhos, né, se referindo aos textos sagrados, mas também aos livros de conhecimento, para que assim ele pudesse abraçar e entender o pensamento da época, para introduzir o pensamento que de fato importava, que era o pensamento de Deus através das Escrituras, e apresentar Cristo a esse povo. E isso é maravilhoso, ele se unia, o que também nos chama a atenção para nós tentarmos entender as facilidades que Deus nos coloca para a evangelização mundial, para buscar os povos não alcançados, seja pela facilidade de tradução da Bíblia, pela facilidade de impressão da Bíblia, pela facilidade de difusão da Bíblia Sagrada por meio da internet, pela nossa facilidade de locomoção. Hoje nós temos bicicleta, nós temos moto, nós temos carro, nós temos ônibus, nós temos barco, navio. Paulo usava dos barcos, passou até naufrágio. Paulo usava dos animais. Sim, a experiência dele mesmo, segundo alguns acreditam, ele caiu do cavalo, o que é na verdade uma expressão. Paulo usava de muitos quilômetros andando, indo de um lugar a outro, mas hoje nós podemos ir de avião, nós podemos ir e voltar, estarmos como eu, pela misericórdia do Senhor, acabei de chegar do Paraguai, fui num dia a Foz do Iguaçu, ali a gente passa pela fronteira, vai, faz a obra, ajuda a igreja do Senhor, volta, fica pouco tempo, consegue articular com o trabalho da igreja local. Nós temos uma facilidade para difundir, como nós estamos usando esse sistema da escola bíblica online para tentar ajudar de alguma forma os irmãos aonde eles estão. Nós temos que aproveitar as ferramentas como Paulo aproveitou, para que assim nós venhamos também a contribuir para o avanço do Evangelho, né? Então nós vamos ver que esse Paulo, o Senhor falou com ele, né? Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis de Israel. Ainda Atos 26, Paulo vai dar um testemunho, né? Ele vai dar ali um testemunho acerca deste chamado dele, né? Porque enquanto os discípulos estavam se restringindo a Jerusalém, e por conta disso o próprio
Deus permitiu a perseguição, e a partir dali nós vamos ver em Atos 8, Filipe avançando a Samaria, buscando o etíope, e depois a igreja vai se espalhando e cumprindo o ID. Nós vamos ver Paulo se voltando para os gentios, enquanto os apóstolos estavam se voltando para os judeus, né? Até que Pedro tem uma experiência no capítulo 9, 10 ali de Atos dos Apóstolos, onde o Senhor o chama a ir à casa de Cornélio e mostra que Deus não faz acepção de pessoas. Sim, mas Pedro não avança, mas Paulo não. Paulo vai avançar em direção aos gentios. Mas aí nós vamos ver esse próprio testemunho que Paulo está dando lá no capítulo de número 26 de Atos. Levanta-te, põe-te sobre os teus pés, é Deus falando com ele. Eu te apareci para isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto as coisas que tem visto, como daquelas pelas quais aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, e a quem agora te envio, para lhes abrir-lhes os olhos das trevas e os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados, a herança entre os que são santificados pela fé em mim, a manifestação de Cristo. A Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Ele se apresentava na sinagoga para os judeus, mas os judeus não quiseram, e ele agora então se volta para os gentios. Só para voltar, eu já trabalhei essas palavras aqui, mas eu acho que vale a pena nós enfatizarmos, né, o contexto que está ali na palavra Paulo, chamado. A palavra chamada é eclésis, chamado com uma convocação, né, de alguém que recebe um convite divino para abraçar a salvação, mas também convidado por Deus a proclamar o evangelho e a alcançar essa salvação e o reino por intermédio de Cristo, chamado a desempenhar um ofício, chamado, selecionado, designado divinamente. Esse era Paulo, era o clésis, era o chamado e separado. Separado de outros pelo estabelecimento de limites. Nós temos que entender que Deus vai te usar de acordo com as oportunidades que você abraçou. O Senhor te permite ter contato com muitas coisas, e quanto mais você busca se aprofundar, quanto mais você busca mergulhar nas coisas espirituais, mas não desperdiçando as oportunidades. Hoje em dia, por exemplo, nós precisamos muito de médicos, de dentistas, de advogados, dentro do campo missionário. São muitas funções que servos hoje executam no Work Mission, chegam como agrônomos servindo o povo, por exemplo, como alguns irmãos serviam lá em Uganda e agora estão servindo em Moçambique, prestando serviço, contribuindo para a comunidade, aprender como lidar com solo, para que aquilo lhes traga o melhor benefício, e enquanto fazem isso, compartilham de Cristo, fortalecendo a fé dos cristãos e assim levando a oportunidade e a esperança e a salvação que há em Cristo Jesus para aqueles que não conhecem ao Senhor, né? O Work Mission, usando de estruturas. Paulo era alguém, um extremo erudito, talvez o homem mais erudito da Bíblia, né? Nós vamos ver que era alguém que Deus usou de acordo com os limites dele. Deus vai te usar segundo os teus limites, né? Agora o Senhor, ele cria critérios, ele limita, ele separa para aquilo que lhe é útil, conforme ele dá dons aos homens para aquilo que lhe é útil, né? No bom sentido, tem a palavra de separar para um propósito. Deus nos separou e nos escolheu para o propósito de glorificar o teu santo nome. Então nós estamos aqui para buscar a face do Senhor, né? E para assim glorificar o nome do Senhor em todas as coisas. Da mesma forma, nós vamos ver aqui no tópico 2, né, que o próprio comentarista coloca que no ambiente do grego, ali onde era falado, né, a língua popular difundida, nós vamos ver que o apóstolo Paulo, que falava e escrevia fluentemente o grego, ele também conhecendo a cultura judaica, o hebraico, o aramaico, né,
Paulo, que depois foi levado pelo próprio pai, como eu já falei, para crescer aos pés de Gamaliel, aprendendo ali sobre a Torá, ele se usava desses idiomas em duas passagens ele se apropriou do hebraico para se defender, em outras passagens ele usou o grego. Sim, ele usava desses idiomas. Como nós estamos falando dessa questão das ferramentas, quem sabe o Senhor não gostaríamos que nós viéssemos a nos apropriar mais dos idiomas que nós temos hoje, que são mais falados. Há uma demanda urgente de você aprender o inglês, de aprender o francês, de aprender o espanhol. Hoje está em voga aí, com essa ascensão da China, aprender o mandarim, né? Existem demandas, necessidades. Às vezes até mesmo você vai para um país africano para fazer obra missionária que fala o português, mas lá você vai precisar conversar com pessoas de outras nações, então o inglês ele continua sendo necessário. O francês não é só no Canadá e na França, são vários países que foram colonizados pela França no continente africano, toda a América Latina que está clamando pela manifestação dos filhos de Deus, né? Toda criatura clama pela manifestação dos filhos de Deus, e na América Latina toda ela fala espanhol, então nós precisamos nos apropriar dessas oportunidades também para poder assim facilitar o avanço do Evangelho, conhecendo também os originais, o grego e o hebraico, porque caso Deus possa nos levar a uma terra estranha onde não haja tradução da Bíblia, assim através dos originais nós possamos conhecer aquele idioma, criar um sistema de gramática para aquele idioma e traduzir a Bíblia Sagrada a partir dos originais para aquele idioma, né? Então nós vamos ver que dentro do contexto existiam os idiomas, né? Mas também dentro do contexto cultural onde Paulo estava inserido, nós temos ali, como nos relata Atos 17, a figura de muitos deuses, né? O comentarista ele chega a colocar aqui a figura de Dionísio, nós tínhamos deuses de Roma, deuses da Grécia, deuses do Egito, como Ísis, que era adorado desde lá do Egito até a chamada conhecida hoje como Alemanha. Nós temos a figura dos deuses celtas, né, da região da Galácia, entre tantos outros deuses que são muito difundidos dentro da cultura pagã, como nós vamos ver no capítulo aqui de Atos 17, né, que Paulo ele chegava na cidade de Atenas, né, enquanto esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam, e alguns filósofos epicúreos e estoicos contendiam com eles, e uns diziam: o que quer dizer esse paroleiro, ou esse falador? E outros diziam: parece que é pregador de deuses estranhos, porque eles anunciavam a Jesus e a ressurreição. Então nós vamos ver que Paulo, vendo aqueles muitos deuses ali, aqueles muitos altares, ele vendo o altar de Diana, vendo altares de Artemis, vendo altares de Afrodite, vendo altares de Baco, tinha a figura de Zeus, a figura de tantos outros deuses, como era a figura de Ísis, a figura de Osíris, a figura de Dionísio, de Mitras. Em Atenas, o universo de muitas divindades, né? Porque os gregos, eles buscavam abraçar as divindades, e eram muitos. Tinha a figura de Hera, tinha a figura de Hades, o deus da morte, Hera, a esposa de Zeus, bem como tantos deuses, né, que apareciam e eram adorados naquele lugar. E vendo aquilo, Paulo se lançou aos judeus na sinagoga para pregar, e não somente aos judeus, mas também nas praças. Ele pregava abertamente a todos aqueles que quisessem conhecer mais de Deus, e isso gerou um certo problema com os filósofos, porque na época imperava a cultura dos epicúreos, porque na época imperava a cultura dos estoicos, e de modo que ele chega a citar, né, um poeta que é Zenão, né, um poeta que é onde ele vai falar que
O Senhor é quem fez todas as coisas, sim, porque nele vivemos e nele nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração, ou outras traduções, feitura sua. Paulo conhecia o contexto da cultura romana. Certa vez, lendo o livro de Sêneca, escrevendo a clemência, que é um contraponto à misericórdia, ele escrevendo para Nero, ensinando a Nero ainda como seu tutor. Nero, um jovem ainda antes de assumir, ele fala que Nero era a cabeça e que Roma era o corpo, e que a cabeça ela dava ordem e o corpo obedecia a ideia da cabeça. E Paulo, conhecendo aquela linha de pensamento, aquela filosofia de Sêneca, que era um dos maiores filósofos latinos que já houve, ele entra dentro desse contexto também e fala, não, Cristo é a cabeça e a igreja que é o corpo, e o corpo faz aquilo que a cabeça manda. Não era Nero que era o maioral e nem Roma que deveria seguir, é a igreja que é o corpo e Cristo é que é a cabeça, o maioral. Ele conhecia a cultura, ele conhecia a linha de pensamento tão difundida hoje em dia, que nasceu lá em Roma, a partir de pensamentos dos epicurreus, que deve se aproveitar e sentir o prazer em tudo. O carpe diem não está relacionado somente a buscar aproveitar o dia, não, era aproveitar o dia como se não houvesse amanhã, com luxúria, tendo todos os prazeres, tendo tudo aquilo como se a vida não continuasse amanhã, como se não existisse um amanhã. Paulo conhecia esses pensamentos e sabia introduzir, vendo toda aquela angústia. Agora os atenienses o convidando ao Areópago, porque o próprio texto de Atos vai dizer que todos eles só buscavam saber não se ocupavam de outra coisa senão de dizer e ouvir alguma novidade, alguma nova forma de pensamento, alguma nova cultura ou doutrina de algum novo Deus. Eles se ocupavam disso e ali levaram Paulo ao Areópago, que era o lugar de julgamento, né? E ali Paulo vai se levantar e vai falando, olha, no meio do Areópago, homens atenienses, em tudo eu vejo que vocês são tanto supersticiosos. Essa tradução é maravilhosa, outros vão trazer religiosos, mas Paulo vê aqueles homens como supersticiosos. Infelizmente, muitas das vezes, hoje até mesmo dentro das nossas igrejas, as pessoas se dizem religiosas, mas elas estão tão impregnadas do ceticismo, ou estão tão impregnadas, né, das muitos avanços teológicos, das misturas do sincretismo religioso, né, que elas são mais supersticiosas do que alguém fundamentado na palavra, do que alguém que tem uma experiência com o Espírito Santo de Deus, do que alguém que está servindo a Jesus e adorando a Deus na beleza da sua santidade, né? O povo era supersticioso, porque passando eu e vendo os vossos santuários, altares, achei também um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que em vós honrais, não conhecendo, é o que vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a vida a todos e a respiração e a todas as coisas. Sim, e diz, um só sangue fez a geração dos homens para habitar sobre a face da terra, né? Determinando já os tempos que antes e os limites a cada um de nós, porque nele vivemos, nele nos movemos. Aí é aquela história dos pensadores, do pensador que eu te falei, que é uma frase de Zenão que ele traz para entrar dentro do universo das pessoas. Mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia agora que todos os homens em todo lugar se arrependam, também em Atenas, porquanto tem todos ressuscitando dentre os mortos, porquanto tem determinado um dia em que justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos, falando de Cristo que irá julgar, porque Cristo ressuscitou dentre os mortos. E aí, quando ouviram falar da ressurreição, começaram a desconversar, a escarnecer de Paulo e falar que ele estava falando
acerca de um defunto que havia vivido de novo, e ali depois outros zombaram e outros falaram, depois a gente ouve sobre isso. Mas o interessante é que, saindo Paulo do meio deles, houve pessoas que creram. Dionísio, que era o Areopagita, alguém que trabalhava no Areópago, que era também considerado pelos atenienses como lugar de julgamentos. Aquele homem creu, Dámaris creu e outras pessoas creram na pregação de Paulo, num ambiente de filósofos, de pensadores. Paulo não se acovardou, ele tinha conhecimento dos pensadores gregos, ele tinha conhecimento dos pensadores romanos, ele podia estar ali diante dos homens para poder assim apresentar a Cristo com mais excelência, né? Não somente em Atenas, mas também em Corinto, uma cidade grega e que tinha forte influência do Império Romano. Ele vai dizer que, porque ainda que alguns também se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, porque Roma também era adorada, porque o César também deveria ser adorado. Como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há só um Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. Sim, Paulo está falando que há somente um Deus, mesmo naquele ambiente de muitos deuses, como era na Grécia, como era em Roma, né? Mesmo no ambiente da influência filosófica da Grécia, dos estoicos, dos epicureus e também do gnosticismo, que até gnose vem de verdade, mas é uma distorção da verdade. Eles até acreditavam que Jesus era Deus, mas que não veio em carne, e se não veio em carne, não morreu por nós, e se não morreu sem pecado, não pode purificar os nossos pecados. Então já começavam a quebrar a deidade de Cristo. Então isso era muito perigoso, e os apóstolos, bem como Paulo, estavam preparados para poder lançar esses pensamentos, essas vãs filosofias, como mesmo Paulo escreve aos Colossenses, por terra, né? De modo que nós vamos ver que esse era o ambiente, né? O ambiente ali do povo judeu, né? O povo que estava, o povo grego, o povo do mundo antigo, que estava impregnado de muitas e muitas culturas. Sim, antes santificar o Senhor Deus em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que é em vós. Pedro falou isso acerca da necessidade que nós temos de estarmos preparados também para diante da sociedade. Sabemos falar da fé que temos, saber falar do amor de Cristo, saber falar da palavra de Deus, saber apresentar o Deus que nós dizemos que servimos, né? Para que assim também como Paulo fez diante ali dos gregos, tanto de Atenas quanto de Corinto, sabia se defender, né? Aos gregos ele mesmo falou: eu não quero pregar sabedoria humana, não, porque a sabedoria do homem é loucura para Deus, e a sabedoria de Deus é loucura para o homem. Antes eu quero pregar a Jesus Cristo crucificado, mas aos santos eu pregarei a sabedoria que vem do alto. Essa mesmo Tiago explicou que ela é cheia de humildade, tratável, né? Cheia de fruto de justiça, fruto de misericórdia, entre tantas outras coisas. Nós vamos ver então que o contexto religioso, ele era cheio essas questões, né, que envolvia o ambiente politeísta dos gregos e dos romanos, e ali a questão também dos fariseus e dos saduceus, em especial os fariseus, né, a ideia dos gregos no período interbíblico era formar os judeus como helênicos, né, como céticos, e agora nós vamos ver que havia os fariseus, e Paulo vai se apresentar como um judeu, né? Em Gálatas 1,14 ele fala: na minha nação eu excedi em judaísmo em muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Ele cresceu valorizando a lei, né? Ele que era da tribo de Benjamim, segundo nos relata Filipenses 3,5, né? Hebreu dos hebreus, segundo a lei, ele era fariseu, né? Quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso, na Cilícia, nessa cidade, criado aos pés de Gamaliel, em Jerusalém, criado aos pés de Gamaliel, instruindo conforme a verdade da lei dos nossos pais, zelador de Deus, zeloso da lei de Deus, né? Como todos vós hoje sois. Paulo fala que ele era zeloso, ainda que desde jovem, extremamente zeloso da lei, das tradições, né? Ainda em Atos 13, de 1 a 3, e na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas,
doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, e Lúcio e Cirineu, Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Veja bem que o nome não foi trocado, mas agora mostra esse homem que era alguém que era zeloso da palavra, que era um conhecedor da palavra, que tinha a cultura romana, a cultura grega, mas que valorizava a lei e agora poderia ser contado entre os profetas ou entre os mestres. Paulo era um mestre, né? Paulo era alguém que, além de ser, outras passagens vão falar um pouco mais à frente, um membro do Sinédrio, que era quase uma corte, quase que o exército, parte do exército, como se fosse o STF de hoje, né, o Supremo Tribunal Federal, né, alguém que exercia e julgava as causas. Esse homem que aprendeu muito sobre guerra, e alguns acreditam que também nessa aprendeu uma profissão, porque os judeus, eles ensinavam o lado espiritual, mas também ensinavam a criança já crescer aprendendo uma profissão. Por isso que ele era levantador de tendas. Alguns acreditam que esse levantador de tendas não era como apenas uma pessoa que levantava tendas, mas era alguém que fazia construções, né? Porque as casas, em muitas situações, eram em tendas. Então ele era alguém que era como se fosse um edificador, um arquiteto, alguém que era estudado também nessa ciência e poderia trabalhar. É o que alguns historiadores acreditam. Esse homem, ele era alguém que poderia ensinar, e estava ali na igreja de Antioquia, e é a esse homem que o Espírito Santo separa para si, junto de Barnabé. Primeiro para ele. Sim, o Espírito Santo separa Paulo e Barnabé para ele e depois para a obra. Primeiro nós temos que ser separados para Deus, separados para a palavra, separados para Cristo, separados para o Espírito Santo, para que ele possa nos usar e nos separar para uma grande obra. Paulo era alguém preparado, separado pelo Espírito Santo para uma grande obra. E enquanto os judeus estavam ali buscando somente, como eu já falei, buscando somente a visão deles limitada à questão do povo judeu e a Jerusalém, né, como Atos 11:19 diz que os que foram dispersos pela perseguição que se sucedeu por causa de Estevão caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente a judeus. Os judeus estavam ali, então Paulo seria separado então para fazer a pregação aos gentios, porque não há separação, né, não há acepção de pessoas, não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos sois um em Cristo Jesus, né? Como diz Gálatas 3:28, também Colossenses 3:11, trazendo essa realidade de que Paulo, o apóstolo, não se importava com as aspecto de estado social, poderia estar diante dos grandes, diante dos pequenos. Ele lá na frente, em Filipenses 4, vai falar que em tudo ele sabia estar contente, saber ter muito, saber ter nada, saber passar dificuldades, aflições e também gozar de muitos momentos de alegria. Ele sabia estar contente, ele tinha bagagem cultural para estar diante de gregos, diante de judeus, e assim nós devemos ser também, buscar fazer a vontade do Senhor. Que Deus em Cristo te abençoe, que Ele te capacite como Ele capacitou Paulo, que no meio da cultura onde você viva, você possa resplandecer a face de Cristo, que você aproveite as oportunidades que Deus te deu, que seus pais te deram, né? E que você também crie situações para os seus filhos, para aqueles que estão como estudantes na sua sala de escola bíblica, que você crie oportunidades para que eles cresçam em conhecimento e amplie a visão de mundo, entendendo que existem milhares de pessoas, cerca de 3,7 bilhões de pessoas que não conhecem o amor de Deus e que estão inseridos em culturas das mais diversas e que nós precisamos, enquanto igreja, os alcançar para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. A conclusão diz que a cultura geral que Paulo adquiriu ao longo da vida tornou-o capaz de enfrentar os oponentes do evangelho com ousadia e ciência. Diante de reis, governadores, tribunos e autoridades religiosas, o apóstolo era excelente orador e arguto no conhecimento de várias ciências. Paulo tinha uma personalidade forte e dinâmica, orientada por convicções profundas, e perseguia seus objetivos com desvelo e grande envolvimento emocional. O mundo do apóstolo Paulo foi o que Deus lhe abriu para que comunicasse o Evangelho de Cristo. E hoje o Senhor nos abre um mundo de possibilidades para que o nome dele seja glorificado. Que Deus em Cristo te abençoe. O campo missionário te espera. O evangelismo está aí à disposição de todos nós. Será que nós poderíamos dizer, como disse Isaías, ouvindo a voz do Senhor?
a quem enviaremos? Que nós possamos sim falar como Ele, depois de ter uma experiência extraordinária de ver a glória de Deus, como temos vivido dia após dia, nós possamos dizer: eis-nos aqui, Senhor, envia-nos a nós. Que o Senhor levante Paulos nessa nossa geração, que aproveitemos as circunstâncias, que venhamos a nos munir e permitir que Deus nos capacite e que assim, em todo lugar, possa o nome do Senhor ser glorificado. Que Deus te abençoe e te use poderosamente na sua escola bíblica dominical, te use na sua casa, te use na sua igreja, te use na sua rua, te use no seu trabalho, aonde você estiver, você seja luz neste mundo. Permitindo o Senhor, semana que vem nós estamos de volta. Se gostou da aula, curta e compartilhe, deixe aí o seu glória a Deus no comentário e assim nós, clamando ao Senhor, ore conosco para que Deus nos ajude a perseverar aí em todas essas aulas que se iniciam a partir de agora. Semana que vem a gente está de volta, se Deus quiser. Tenha um bom final de semana.